Era 1999, no Rio de Janeiro. O hospital onde eu trabalhava como enfermeiro parecia carregar consigo décadas de histórias, muitas delas esquecidas nas paredes descascadas e nos corredores sempre iluminados por luzes fracas. O ar era pesado, úmido, como se o prédio estivesse permanentemente sufocado por uma aura de cansaço. As janelas raramente deixavam entrar qualquer brisa, e o barulho incessante das macas e passos ecoava pelos corredores. Era o tipo de ambiente que, com o tempo, começava a moldar sua alma. Eu já estava acostumado aos longos turnos e ao estresse da profissão. Por mais que fosse exaustivo, havia algo que me mantinha preso ali. Ajudar os pacientes, cuidar dos que precisavam, isso me dava um propósito. Mas à medida que o tempo passava, aquele hospital parecia consumir mais de mim do que eu percebia. Havia noites em que o cansaço ultrapassava o corpo e invadia a mente, transformando as horas em um borrão. Naquela noite, tudo parecia seguir seu curso habitual, nada além do som distante de monitores e o murmúrio suave das enfermeiras. A cidade lá fora seguia seu ritmo, mas ali dentro, a quietude era quase sufocante. O hospital tinha essa capacidade de repente, se transformar em um lugar de solidão extrema. E naquela noite, eu ainda não sabia, mas algo estava prestes a mudar para sempre. Uma mudança sutil e aterradora que transformaria tudo o que eu achava ser normal. Lembro-me claramente do início daquela noite. O plantão já avançava pelas horas mortas da madrugada quando recebi a notícia. Dona Marília, uma senhora de idade avançada, havia falecido. Ela estava conosco havia semanas, lutando contra uma série de complicações que a cada dia pareciam apenas se multiplicar. Eu sabia que sua saúde estava se deteriorando, mas a notícia de sua morte, mesmo esperada, me atingiu de maneira diferente. Havia algo em Dona Marília. Talvez fosse a solidão em seus olhos, o silêncio que a acompanhava em cada visita que eu fazia ao seu quarto. Não havia familiares, apenas o som das máquinas, seus suspiros cansados e o olhar distante. Quando soube de seu falecimento, uma tristeza silenciosa me envolveu. Não era incomum perder pacientes, mas cada perda trazia consigo uma sensação pesada de impotência. Participei do processo de transferência do corpo de Dona Marília para o necrotério. O quarto estava gelado e o corpo dela, inerte, parecia ainda mais frágil sob o lençol branco. Fizemos tudo com cuidado, respeitando aquele momento. Mesmo na morte, ela mantinha uma expressão de calma, mas havia uma aura estranha no ar. Talvez fosse o peso da rotina, ou talvez algo mais profundo, que eu só viria a compreender depois. Naquele instante, porém, tudo parecia apenas parte do meu trabalho. Mais uma perda, mais uma alma que se foi. Horas depois da morte de Dona Marília, a rotina seguia seu curso, ou pelo menos assim eu pensava. O hospital, silencioso como sempre nas madrugadas, parecia mais vazio do que o normal. Enquanto caminhava por um dos corredores mais afastados, onde as luzes piscavam ocasionalmente, senti um arrepio subir pela espinha. O ar ali parecia mais denso, mais frio, mas eu segui em frente, acreditando ser apenas o cansaço do plantão prolongado. Foi então que, ao dobrar uma esquina, a vi. No meio do corredor, parada, estava a figura de Dona Marília, vestida com o mesmo camisolão hospitalar, imóvel. Seus olhos pareciam fixos em mim. No primeiro instante,
Meu corpo congelou. Meu coração acelerou de tal forma que consegui ouvir cada batida ecoar nos meus ouvidos. Mas logo tentei racionalizar. É o cansaço, pensei. Alguém que parece com ela. Porém, enquanto tentava focar a visão, tive certeza. Era ela. Aquela mesma mulher que eu havia visto morta há poucas horas. O sangue pareceu se esvair do meu rosto. Minhas pernas tremiam ligeiramente, mas eu não conseguia me mover. A figura ficou ali por mais alguns segundos antes de lentamente virar-se para a esquerda e desaparecer ao dobrar o fim do corredor. Eu fiquei parado, sem saber o que pensar. Cada instinto lógico que eu tinha gritava que era impossível, que eu estava exausto e que minha mente pregava peças. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação no fundo do meu estômago, um medo primordial, inexplicável. O tipo de medo que diz que não importa o quanto você tente racionalizar. O que você viu era real. Nos dias que se seguiram, algo mudou no hospital. A atmosfera, que já era pesada por si só, tornou-se sufocante. Comecei a notar pequenos eventos que, isoladamente, poderiam ser considerados normais, mas que juntos formavam um padrão perturbador. Portas que eu sabia estar fechadas se abriam sozinhas, sempre com um rangido lento e arrastado, como se alguém as estivesse forçando. As luzes, já conhecidas por piscarem de vez em quando, começaram a falhar com mais frequência, mergulhando os corredores em breves e inesperadas escuridões. Eu também ouvia sons. Não eram vozes exatamente, mas sussurros. Baixos, distantes, mas presentes. Eles vinham de salas vazias, ecoando pelo silêncio da madrugada. A princípio pensei que fosse algum rádio ou equipamento antigo, mas sempre que me aproximava, o som desaparecia. A cada dia, o desconforto crescia e a imagem de Dona Marília se fixava mais em minha mente. Eu a via em flashbacks rápidos, de pé naquele corredor, imóvel, como se estivesse à espera de algo. Comentei de forma sutil com alguns colegas. Falei das portas, das luzes, tentando parecer casual, mas percebi que outros também tinham notado. Comentavam sobre as mesmas portas abrindo sozinhas, o mesmo piscar insistente das lâmpadas, mas ninguém levava a sério. Para eles era o desgaste do prédio, a idade do hospital. E talvez fosse isso mesmo. Era mais fácil acreditar nisso. Mas eu sabia, ou pelo menos sentia, que era mais profundo. Com o tempo passei a evitar os corredores mais escuros. Não era por medo, ou pelo menos era o que eu tentava dizer a mim mesmo. Mas a verdade é que algo estava errado, e a sensação de que algo me observava se tornava cada vez mais intensa. Era uma daquelas noites em que o silêncio no hospital parecia mais denso, quase palpável. Os corredores estavam vazios. O som das máquinas parecia distante. E eu me vi mais uma vez passando pelo mesmo corredor onde havia visto Dona Marília pela primeira vez. Um arrepio tomou conta de mim assim que pisei naquele chão frio, e uma sensação de déjà vu me envolveu. Então, eu a vi novamente. Desta vez, ela não desapareceu. Estava parada no meio do corredor imóvel, exatamente como antes. Mas agora, algo era diferente. Ela começou a se mover lentamente na minha direção. O ar ficou gelado ao redor, e cada passo que ela dava parecia arrastar o tempo com ela. Eu queria correr, queria gritar, mas meu corpo não respondia. Fiquei paralisado, o medo me prendendo ao chão como correntes invisíveis. À medida que ela se aproximava, uma tristeza profunda começou a me envolver.
Não era apenas o terror da situação, era algo mais. Seus olhos, antes vazios, agora estavam cheios de dor. Uma dor que eu não conseguia entender, mas que era esmagadora. Ela parou a poucos passos de mim. Seus lábios se mexeram, mas nenhum som saiu. Eu podia ver que ela tentava falar, mas era como se estivesse presa, incapaz de se comunicar. A presença dela tão próxima era insuportável. O peso daquela dor silenciosa me sufocava. Algo estava terrivelmente errado, e eu sabia que aquela alma estava longe de encontrar paz. Após aquele confronto aterrador, minha mente não descansava. A imagem de Dona Marília, com os olhos cheios de dor, me perseguia em cada pensamento. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Comecei a investigar o passado dela, vasculhando prontuários antigos e conversando com outros enfermeiros. Foi então que descobri a verdade que me gelou até os ossos. Dona Marília havia passado seus últimos dias no hospital em total abandono. Ninguém a visitava, nenhum familiar, nenhum amigo. Seus últimos momentos foram solitários, cercados apenas pelas máquinas frias e pelas rotinas mecânicas dos atendimentos médicos. Ela não teve despedidas, nem conforto. Pior, havia relatos de que seus cuidados tinham sido negligenciados, como se fosse apenas mais um corpo no leito, esquecida até pela própria equipe. Eu comecei a entender. A aparição dela, o olhar cheio de dor, não era apenas fruto de meu cansaço ou de coincidências estranhas. Havia algo mais profundo, algo que a mantinha presa ali. Talvez sua alma estivesse presa àquele lugar, buscando uma forma de ser reconhecida, de que sua dor fosse percebida. A injustiça de seus últimos dias parecia estar clamando por algum tipo de redenção, e de alguma forma eu sentia que estava envolvido nisso, sentindo uma responsabilidade que eu mal conseguia explicar. Decidi que precisava enfrentá-la mais uma vez, mas não com medo, com empatia. Peguei o rosário que minha avó me deu anos atrás, um símbolo de proteção e fé, e me dirigi ao corredor onde a vi pela última vez. O hospital estava silencioso como sempre, mas o ar parecia diferente, carregado com uma expectativa silenciosa. Quando Dona Marília apareceu, senti o frio familiar, mas desta vez não me afastei. Com o rosário firme nas mãos, sussurrei uma oração que minha avó costumava recitar, uma prece por almas perdidas. Falei com calma, oferecendo palavras de consolo, pedindo que ela encontrasse paz, que deixasse para trás o sofrimento. Seus olhos, antes tão cheios de dor, pareciam suavizar. Lentamente, sua figura começou a desaparecer, dissolvendo-se na escuridão do corredor. E com ela, o hospital voltou ao seu silêncio normal. O terror havia passado, e eu senti que, finalmente, ela havia encontrado descanso. Meu nome é Carla Souza, tenho 38 anos e vivo em Salvador, Bahia. O ano era 2018, e minha vida até aquele momento era marcada pela rotina comum de uma mulher que trabalhava e se dedicava à família. Meus dias eram preenchidos por compromissos simples, como levar meu filho à escola, trabalhar em um escritório e passar as tardes ao lado do meu marido. A cidade vibrante de Salvador, com suas cores e sons, sempre foi meu lar, e eu adorava cada parte dela. Porém, tudo mudou quando comecei a sentir um desconforto persistente. O que começou como uma dor leve, logo se tornou insuportável. Após algumas consultas médicas e exames,
O diagnóstico não era bom. Eu precisava de uma cirurgia urgente. O médico me explicou que o procedimento seria complicado e que havia riscos envolvidos, mas eu sabia que era a única opção para recuperar minha saúde. A notícia me deixou em choque e a ideia de ser operada em um hospital, longe da segurança do meu lar e da minha família, me aterrorizava. Ainda assim, eu precisava enfrentar a realidade. A cirurgia era inevitável e a vida que eu conhecia estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. O dia da cirurgia chegou e eu me sentia um turbilhão de emoções enquanto caminhava pelos corredores frios do hospital. O cheiro de desinfetante e o som de monitores bipando criavam uma atmosfera tensa que fazia meu coração acelerar. Fui levada a uma sala de espera, onde outros pacientes aguardavam ansiosamente, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Eu tentava me distrair, mas a ansiedade me consumia. Quando finalmente chamaram meu nome, uma enfermeira gentil me guiou até a sala de cirurgia. A porta se abriu e eu fui recebida por um ambiente clínico, com luzes intensas e equipamentos desconhecidos que pareciam prontos para executar uma tarefa inusitada. O chão era frio e limpo, e cada passo que eu dava me fazia sentir ainda mais vulnerável. Ao olhar ao redor, vi uma mesa de cirurgia cercada por profissionais uniformizados, todos com rostos sérios. Sentei-me na mesa e a enfermeira me explicou os procedimentos que seriam realizados. Ela tentava me acalmar, mas a realidade da situação começou a se estabelecer. O medo se apoderou de mim e minha mente começou a imaginar o pior. E se algo desse errado? E se eu não acordasse? Cada uma dessas perguntas aumentava a pressão em meu peito e a sensação de sufocamento só aumentava. Enquanto o anestesista se aproximava, eu respirei fundo, tentando conter a onda de pânico. Era hora de deixar tudo nas mãos deles, mas a incerteza sobre o que estava por vir me deixava paralisada. A última coisa que lembro antes de ser anestesiada foi o rosto do anestesista, que me dizia para relaxar. Em questão de segundos, uma onda de leveza tomou conta do meu corpo. Era como se eu estivesse flutuando, distante do peso da realidade. A escuridão se aproximou e antes que eu pudesse compreender o que estava acontecendo, percebi que havia deixado meu corpo. Uma sensação de liberdade me envolveu, uma leveza indescritível que contrastava com o peso da minha ansiedade momentos antes. Logo, percebi que estava observando a cena abaixo de mim. Meu corpo imóvel sobre a mesa de cirurgia, cercado por médicos e enfermeiras que se moviam com eficiência e precisão. Eu os via como um espectador em um filme, e o que era uma cena familiar se tornava estranhamente alienígena. As vozes deles ecoavam em um murmúrio distante, como se estivessem falando em um idioma que eu não conseguia entender, e a luz brilhante da sala parecia mais intensa do que nunca. O choque inicial de ver meu próprio corpo inerte provocou um turbilhão de emoções. Eu deveria sentir medo ou pânico, mas, para minha surpresa, uma calma profunda tomou conta de mim. O que deveria ser uma experiência aterrorizante se transformou em algo sereno. Eu flutuava acima do meu corpo, livre das amarras da dor e da ansiedade. O medo que antes me consumia começou a se dissipar, dando lugar a uma curiosidade quase infantil sobre o que aconteceria a seguir. Aquele estado de suspensão parecia eterno, como se o tempo tivesse perdido seu significado. Eu não estava apenas observando.
estava viva de uma forma que nunca havia experimentado antes. Enquanto flutuava acima do meu corpo, percebi que a sala de cirurgia estava preenchida por sons que não eram apenas os murmúrios dos médicos. Aos poucos, vozes suaves e melodiosas começaram a emergir, como se estivessem ecoando de algum lugar distante, mas próximo o suficiente para que eu pudesse ouvi-las claramente. Elas não se pareciam com as vozes dos profissionais que estavam ali, e isso me intrigou. Essas vozes pareciam ser etéreas, quase como sussurros de um mundo que eu não conhecia. Elas dançavam no ar, envolvendo-me em uma atmosfera reconfortante. Embora eu não entendesse as palavras exatas que eram ditas, a sensação que emanava delas era de amor e compaixão. Era como se alguém estivesse tentando me acalmar, me dizendo que tudo ficaria bem, mesmo sem se revelar completamente. Ouvindo aquelas vozes, uma paz inexplicável começou a substituir a confusão que me dominava. Senti-me flutuar em uma onda de serenidade, como se estivesse mergulhada em um líquido morno e acolhedor. As incertezas e medos que antes me atormentavam pareciam insignificantes diante da magnitude daquela experiência. Porém, a confusão ainda persistia. O que aquelas vozes estavam tentando me comunicar? Havia uma profundidade nas mensagens que pairava no ar, como se estivessem falando de algo vital, mas não conseguiam se materializar em palavras. O que quer que fosse, estava além da minha compreensão humana, e isso me deixou intrigada. Era como se eu estivesse à beira de um conhecimento profundo, mas não conseguisse atravessar a barreira que separava esse mundo do meu. A experiência era ao mesmo tempo tranquilizadora e perturbadora, um misto de conexão e estranheza que me fazia questionar a natureza da realidade. Enquanto flutuava na sala de cirurgia, uma luz intensa começou a se formar à distância, chamando minha atenção de maneira hipnotizante. Era uma luz brilhante, quase divina, que pulsava com uma energia acolhedora. Ela emanava uma aura de segurança e amor, como se estivesse me convidando para um lugar onde tudo seria resolvido. Aquela luz parecia saber de mim, de minha história, de minhas dores e ansiedades. Senti uma atração quase magnética, um impulso irresistível que me levava em direção a ela. Cada centímetro que eu flutuava em sua direção era preenchido por uma sensação de liberdade e esperança. O mundo ao meu redor começou a desvanecer e a luz se tornava cada vez mais nítida, mais envolvente. Eu podia sentir que essa luz tinha algo a oferecer, algo que eu havia buscado a vida toda. Mas ao mesmo tempo uma dúvida começou a me assolar. Deveria seguir essa luz? E se isso significasse deixar meu corpo, minha vida para trás? O medo de perder tudo o que conhecia lutava contra a atração avassaladora que sentia. Era uma encruzilhada existencial, um destino sendo traçado diante de mim. A luz prometia paz, mas o preço era a incerteza. Enquanto hesitava, a voz das lembranças, dos amores e dos laços que deixaria para trás ecoava em minha mente. A luta interna entre seguir em frente ou permanecer me deixava em uma balança delicada, em busca da decisão que mudaria minha vida para sempre. Enquanto contemplava a luz que parecia prometer tudo, algo começou a mudar. A luz, antes tão vibrante, começou a se apagar lentamente, como uma estrela perdendo seu brilho. A atração que eu sentia começou a se dissipar e uma nova sensação tomou conta de mim. Era como se uma força invisível estivesse me puxando de volta, como um ímã
que atraía meu ser de volta para o que eu havia deixado para trás. Nesse instante, fui envolvida por uma onda de sensações físicas intensas. Senti meu corpo sendo puxado, como se estivesse caindo de uma grande altura. O frio da mesa de cirurgia, a dureza do metal e a realidade dura do mundo físico começaram a me alcançar. Uma parte de mim lutava contra essa força, desejando permanecer naquele estado de paz e luz, mas a outra parte sabia que meu tempo ainda não havia chegado. Então, em um piscar de olhos, tudo se transformou. Abri os olhos, abruptamente devolvida ao meu corpo físico. A dor que sentia era avassaladora e a confusão tomou conta de mim. Eu estava de volta à sala de recuperação, cercada por rostos familiarmente estranhos, enquanto a realidade se reestabelecia e minha jornada apenas começava. Quando finalmente acordei na sala de recuperação, a luz suave e os rostos de enfermeiros me cercando pareceram estranhamente familiares e distantes ao mesmo tempo. Meu coração ainda batia acelerado e a memória da experiência vivida parecia uma névoa flutuante, difícil de agarrar. Estava assustada e confusa, questionando a realidade do que havia passado. Será que tudo aquilo foi real ou um simples delírio causado pela anestesia? As dúvidas giravam em minha mente como folhas ao vento. Conforme os dias passavam, a experiência se fixava em minha memória, como uma tatuagem invisível em minha alma. O impacto emocional e espiritual que aquela vivência teve em mim foi profundo. Comecei a ver a vida de uma maneira diferente, compreendendo a fragilidade da existência e a inevitabilidade da morte. A sensação de paz que havia experimentado parecia um lembrete de que a vida continua além do que podemos tocar ou ver. A mudança para Florianópolis em 2009 foi uma reviravolta na minha vida. Deixei para trás a cidade natal, em busca de novos começos e novas experiências. Ao abrir a porta do meu apartamento, fui envolvida por uma mistura de empolgação e estranhamento. A decoração simples, os móveis que eu mesmo havia escolhido, tudo parecia perfeito à primeira vista. Mas havia algo no ar, uma sensação de inquietação que eu não conseguia ignorar. O bairro era encantador, repleto de árvores que se balançavam suavemente com a brisa do mar. As ruas eram tranquilas, com o som das ondas quebrando ao fundo. O pôr do sol iluminava o horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Olhando pela janela, sentia que havia feito a escolha certa. Mas a felicidade parecia ofuscada por uma nuvem invisível. Nos primeiros dias, tudo parecia normal, mas à medida que a rotina se estabelecia, percebi que algo não estava certo. O silêncio da noite se tornava pesado, e pequenas coisas começavam a incomodar. Os barulhos estranhos, o sussurro do vento, o crepitar das paredes. Eram apenas ecos do cotidiano. Eu tentava racionalizar. Afinal, mudanças sempre trazem incertezas. Mesmo assim, não conseguia me livrar da impressão de que algo ou alguém me observava. Era um pensamento passageiro que tentava afastar, mas na calada da noite a inquietação permanecia, como uma sombra que se negava a desaparecer. Nos dias que se seguiram à mudança, os sinais começaram a se acumular como peças de um quebra-cabeça inquietante. À noite, enquanto tentava relaxar após um longo dia, ouvia barulhos que pareciam ecoar pelas paredes. O estalido de um piso antigo, o sussurro do vento e, em momentos mais intensos,
o leve tilintar de algo se movendo na cozinha. As luzes piscavam sem explicação, como se um espírito travesso estivesse brincando com a eletricidade. Amigos e familiares que vinham me visitar frequentemente comentavam sobre a atmosfera estranha do apartamento. "É só você ou tem algo aqui?" perguntava minha amiga Ana, rindo nervosamente, enquanto olhava ao redor. Ela não sabia que minha inquietação já era uma companhia constante. Outros amigos compartilhavam olhares cúmplices, como se estivessem percebendo a mesma coisa, uma sensação opressiva de que algo nos observava das sombras. Tentei afastar esses pensamentos, convencendo-me de que era apenas o estresse da mudança. Afinal, deixar minha cidade natal e começar de novo em um lugar desconhecido era algo imensamente desafiador. Mas quanto mais tentava ignorar os sinais, mais intensos eles se tornavam. O cheiro de mofo que não conseguia identificar, a porta do armário que rangia ao abrir, tudo isso contribuía para uma sensação de vulnerabilidade. Tentei racionalizar cada barulho, cada luz que piscava. "São só os canos antigos", dizia a mim mesma. "O prédio é velho, é normal." Mas, à medida que a noite se aprofundava e o silêncio se tornava mais pesado, o desconforto se tornava palpável. Algo não estava certo. E essa ideia não parava de martelar na minha mente. Numa noite abafada de agosto de 2009, finalmente me rendi ao cansaço. Após dias de tensão, a escuridão parecia um convite ao descanso. No entanto, enquanto tentava adormecer, uma sensação estranha me envolveu. O silêncio era profundo, mas havia algo no ar que tornava a tranquilidade quase opressora. Foi então que percebi. No canto do meu quarto, onde a luz da lâmpada não chegava, uma sombra começou a se formar. No início, pensei que fosse apenas uma ilusão da escuridão, mas à medida que meus olhos se ajustavam, a figura tornou-se mais definida. Era uma silhueta indistinta, como se alguém estivesse ali, parado, observando. Uma presença que não se movia, mas que emanava uma aura de ameaça. Meu coração disparou e o ar pareceu faltar. A sombra parecia flutuar, contornos indistintos se contorcendo no espaço. Era como se a escuridão tivesse ganhado vida, uma entidade que se alimentava do meu medo. Uma mistura de curiosidade e pavor me paralisou, incapaz de desviar o olhar. Tentei racionalizar o que estava vendo. É apenas a minha imaginação, pensei. A luz da rua está criando formas estranhas. Mas a lógica não era suficiente para dissipar a sensação de terror que me invadia. A sombra não parecia apenas um jogo de luz. Era uma presença real, palpável, como se estivesse me reconhecendo, me avaliando. O medo se instalou em meu peito, um nó apertado que não conseguia desfazer. Fechei os olhos tentando afastar a imagem, mas ela persistia. Quando finalmente decidi olhar de novo, a sombra havia desaparecido. Mas a inquietação ficou, pairando no ar como uma bruma densa, prometendo que aquele encontro não seria o último. Nos dias que se seguiram ao meu encontro com a sombra, a inquietação se transformou em uma busca frenética por respostas. A sensação de ser observada não me deixava em paz, e a curiosidade começou a superar o medo. Decidi investigar a história do meu apartamento, buscando entender o que poderia ter causado aquela presença perturbadora. Passei horas em bibliotecas e fóruns online, mergulhando em relatos de moradores anteriores. O que descobri me deixou ainda mais alarmada. Muitos haviam experimentado eventos inexplicáveis, desde objetos se movendo sozinhos, até sussurros que pareciam ecoar nas paredes.
A história do prédio revelou-se repleta de tragédias e mistérios não resolvidos. Um incêndio que havia ocorrido anos atrás. Um morador que desapareceu sem deixar rastros. Cada relato parecia confirmar a sensação que eu tinha de que algo obscuro estava preso ali. Decidi me conectar a grupos online dedicados a fenômenos sobrenaturais. As histórias que ouvi eram tão intrigantes quanto aterrorizantes. Pessoas de diversas partes do Brasil compartilhavam suas experiências com sombras, vozes e aparições. Embora eu me sentisse mais amparada ao saber que não estava sozinha, a crescente quantidade de informações me deixou ainda mais angustiada. A curiosidade, que antes era um impulso para entender, agora se tornava um peso. A cada nova história que lia, meu coração se enchia de apreensão. A sombra que eu vira não era apenas uma alucinação, era um sinal de que o passado ainda pulsava naquele lugar, e eu estava cada vez mais envolvida nessa trama sombria. Após semanas de ansiedade e incerteza, decidi que era hora de enfrentar a sombra. O medo havia se transformado em uma espécie de determinação. Naquela noite, as estrelas estavam cobertas por nuvens pesadas, e a casa mergulhava em um silêncio perturbador. Com um frio na barriga e a luz do abajur iluminando fracas as paredes, preparei-me para o que estava por vir. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando reunir a coragem necessária. "Se você está aqui, mostre-se", declarei, a voz tremendo. Por um momento, a única resposta foi o som do meu coração, pulsando em um ritmo acelerado. A atmosfera ao meu redor tornou-se densa e a temperatura parecia cair. A sombra, que costumava me intimidar, agora era um convite para o desconhecido. Depois de alguns minutos, eu a vi novamente, no mesmo canto do quarto. Ela se formou lentamente, uma figura indistinta e nebulosa que me observava. Com uma mistura de coragem e desespero, perguntei: "Por que você está aqui? O que você quer de mim?" O silêncio era ensurdecedor, mas havia algo no ar, uma tensão palpável que parecia responder à minha pergunta. A sombra não se moveu, mas a sensação de que ela estava escutando me envolveu. Era como se uma comunicação silenciosa estivesse acontecendo entre nós. Um diálogo onde o medo e a curiosidade se entrelaçavam. Senti um arrepio percorrer minha espinha, quando percebi que, em vez de escapar, a sombra parecia se aproximar. O peso no ar aumentava, tornando o ambiente quase insuportável. Eu sabia que aquela era uma escolha crucial. Enfrentar a sombra era um passo em direção à verdade. Mas a que custo? As respostas que buscava estavam tão próximas, e a incerteza do que viria a seguir aumentava a tensão naquela noite sombria. Após aquele confronto com a sombra, uma inquietação profunda se estabeleceu em mim. As noites seguintes eram um turbilhão de emoções, e a figura nebulosa não saía da minha mente. Decidi que precisava entender mais sobre o passado do apartamento. Com mais pesquisas, encontrei relatos de um evento trágico que havia ocorrido ali há muitos anos. Um incêndio devastador que tomou conta do prédio, deixando marcas indeléveis na memória dos moradores. A sombra que eu via era a manifestação de uma energia pesada, uma dor que ainda pairava no ar. Através das histórias percebi que a presença não era apenas um espírito atormentado, mas um eco de solidão e desespero. Aquela energia carregava a história de vidas interrompidas e sonhos despedaçados, uma conexão visceral com a tristeza que permeava cada canto daquele lugar. Nesse processo de descoberta,
comecei a refletir sobre a minha própria vida. As inseguranças que me acompanhavam há tanto tempo, a solidão, a dúvida, o medo de não ser suficiente, se entrelaçavam com a história da sombra. A figura não era apenas um símbolo do passado, era um reflexo das minhas próprias lutas internas. Era como se a sombra estivesse me mostrando que o que eu temia não era apenas o desconhecido, mas também a dor que eu carregava dentro de mim. E ao confrontar aquela energia, eu precisava também enfrentar minhas próprias sombras. O caminho para a liberdade não seria fácil, mas a revelação me deixava entre esperançosa e aterrorizada, pronta para o que estava por vir. Chegou o momento do confronto final. A atmosfera no apartamento estava mais pesada do que nunca, como se o próprio ar estivesse carregando a tensão de uma decisão iminente. Naquela noite, me vi diante da sombra novamente, que dançava nas bordas da escuridão, uma figura amorfa e misteriosa. O medo ainda estava presente, mas dessa vez não era apenas um pavor paralisante. Era uma coragem brotando de dentro de mim, um desejo de entender, de libertar não apenas a mim mesma, mas também aquela energia presa. Você não precisa me assustar, disse, a voz firme, mas trêmula. Estou aqui para ouvir você. A sombra pareceu hesitar, sua forma contorcendo-se de maneira quase hesitante. Senti que, de alguma forma, ela compreendia. Era como se estivéssemos conectadas em um nível mais profundo. Olhei para aquela presença e, pela primeira vez, não via apenas medo, vi dor, solidão e uma busca por entendimento. Nesse momento percebi que não precisava lutar contra a sombra. A aceitação não era uma rendição, era um ato de coragem. Entendi que, assim como aquela energia, eu também carregava feridas do passado, e se aceitasse a sombra como parte da minha história, talvez pudesse encontrar um caminho para a cura. Com essa epifania, a tensão no ar começou a se dissipar. A sombra começou a se desvanecer lentamente, como se estivesse se libertando de um fardo. Mas a incerteza ainda pairava, e a sensação de que havia mais a ser revelado se mantinha. Quando olhei pela janela, as estrelas brilhavam intensamente, como se o universo estivesse observando. Não sabia o que o futuro reservava, mas compreendi que o passado e o presente estavam entrelaçados e que, de alguma forma, a sombra sempre faria parte de mim. O que parecia um final, na verdade, era apenas o começo de uma nova jornada. A sensação de mistério permaneceu no ar, como um lembrete de que algumas verdades nunca se revelam completamente. Era uma noite de tempestade em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no ano de 2022. O céu estava carregado de nuvens escuras e o vento soprava com uma força que fazia as árvores se curvarem. Relâmpagos cortavam a escuridão, iluminando brevemente o ambiente e revelando a solidão que me cercava. A chuva começava a cair com intensidade e o som dos trovões se fazia ouvir, reverberando nas paredes da minha casa. Era uma sinfonia aterrorizante que me deixava inquieto. Estava sozinho, como sempre. A solidão parecia aumentar em momentos como este, quando a natureza se tornava feroz e incontrolável. Eu me lembrei de outras tempestades que vivi, mas nenhuma delas me deixara tão angustiado. O barulho da água batendo nas janelas era constante, quase como um aviso. Uma presença indesejada se instalava em meu peito, e eu me sentia sufocado pela escuridão que invadia a casa. Olhei em volta, procurando alguma coisa que pudesse distrair minha mente inquieta.
As paredes, normalmente reconfortantes, pareciam se fechar sobre mim. Eu queria acreditar que a tempestade era apenas mais um fenômeno natural, mas a sensação de desconforto persistia, como se algo estivesse prestes a acontecer. Minha mente, atormentada por pensamentos de medo e ansiedade, se perguntava o que aquela noite ainda poderia reservar. À medida que a tempestade avançava, os sons se intensificavam. A chuva batia nas janelas com uma fúria quase ensurdecedora, enquanto o vento soprava com uma força que fazia as portas rangerem. Cada trovão parecia um rugido de algum gigante invisível, ecoando pela noite e reverberando em meu peito. Para me distrair, liguei a televisão, mas as imagens da tela pareciam desvanecer em meio ao caos lá fora. O som do temporário alívio que buscava se misturava aos gritos da tempestade, tornando a experiência ainda mais desconfortável. Tentei me concentrar nas notícias, mas a cada relâmpago que iluminava a sala, eu me sentia cada vez mais à mercê daquela noite. As vozes dos repórteres se tornavam apenas um murmúrio distante. A tempestade tinha sua própria linguagem e eu me sentia pequeno e vulnerável, como se estivesse sendo consumido por um manto de escuridão. As paredes, antes um abrigo, agora pareciam me aprisionar. Foi então que, em meio ao barulho ensurdecedor, uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. Eu tinha a impressão de que não estava sozinho. Olhava ao redor, tentando encontrar a origem daquela sensação de observação. O silêncio momentâneo entre os trovões parecia cheio de expectativa, e o meu instinto de sobrevivência se agudizava. Era como se algo me espreitasse nas sombras, observando cada movimento meu. O ar ficou pesado e uma onda de frio percorreu minha espinha. Senti meu coração acelerar, e a distração que a televisão me proporcionava desapareceu, substituída por uma inquietação que não conseguia entender. O medo se infiltrou em cada canto da casa, tornando-me prisioneiro de minha própria solidão. A inquietação se intensificou, como se um fio invisível estivesse me puxando em direção à janela. Levantei-me, os pés pesados e relutantes, e caminhei em direção ao vidro embaçado pela umidade. O som da tempestade era ensurdecedor, mas havia algo mais. Uma urgência dentro de mim, uma necessidade de entender o que estava acontecendo. Olhei pela janela, esperando que a visão de meu quintal, mesmo sob a tempestade, pudesse dissipar a sensação de apreensão. E foi então que a vi. Uma figura indistinta estava parada no quintal, apenas parcialmente iluminada pelos relâmpagos que cortavam a noite. A escuridão ao redor dela tornava a imagem ainda mais enigmática. Meus olhos tentaram se ajustar à penumbra e eu prendi a respiração. A figura parecia alta, vestindo algo que se assemelhava a um manto, mas os detalhes eram impossíveis de discernir. Era como se a própria sombra tivesse ganhado vida e tomado forma. Meu coração disparou, um tambor em meu peito, e a ideia de que pudesse ser um jogo de luz e sombras rapidamente se dissipou, dando lugar ao pavor. A figura estava imóvel, mas havia algo em sua presença que me fez sentir vulnerável e exposto. A sensação de estar sendo observado retornou com força total. Não era apenas uma ideia, mas uma certeza profunda e inquietante. Eu queria afastar a cortina e gritar, perguntar quem estava ali, mas algo me impediu. Um medo paralisante se instalou em meu estômago, e uma parte de mim sabia que não deveria me aproximar. Mas mesmo assim, eu não conseguia desviar o olhar.
como se um poder inexplicável me compelisse a permanecer ali, observando aquele ser misterioso que parecia ter saído de um pesadelo. Fiquei paralisado, os olhos fixos na figura que continuava imóvel no quintal. Um turbilhão de pensamentos e sentimentos se agitou dentro de mim. O medo e a curiosidade duelavam em minha mente. A parte racional desejava ignorar o que via, empurrando a imagem para os recantos mais sombrios da minha consciência. Mas, por outro lado, havia uma necessidade incontrolável de saber o que realmente estava ali. O que ou quem era aquela presença sombria que me observava? A cada relâmpago que iluminava a cena, eu via mais claramente a figura, mas ela continuava a ser uma incógnita, e isso me deixava ainda mais inquieto. O que poderia acontecer se eu apenas me afastasse e voltasse para o conforto da minha solidão? E se eu não fizesse isso, e a figura realmente estivesse ali, esperando por algo? Meu coração batia acelerado, e eu sentia a adrenalina pulsar nas veias. Finalmente a decisão se formou em minha mente. Peguei uma lanterna, a luz tremulante em minhas mãos, e dirigi-me em direção à porta. Cada passo que dava para fora da segurança da casa fazia meu medo crescer, mas também alimentava uma curiosidade que eu não conseguia ignorar. Respirei fundo, tentando reunir coragem, embora uma parte de mim quisesse desistir e voltar para a segurança do meu abrigo. A linha entre a sanidade e a loucura parecia se desfocar enquanto eu me preparava para cruzar a porta e enfrentar o desconhecido que me aguardava no quintal. A chuva caía torrencialmente, molhando meu cabelo e minhas roupas, mas eu não sentia o frio. O único som que preenchia meus ouvidos era o tamborilar das gotas, misturado ao rugido dos trovões. Meu coração pulsava forte, como se quisesse escapar do meu peito. Cada passo que eu dava em direção à figura tornava-se um desafio, e a dúvida se instalava em minha mente. O que eu estava prestes a descobrir? Eu chamei pela figura, com a voz tremendo. Quem está aí? Mas a resposta foi o silêncio absoluto, apenas quebrado pelo estrondo dos trovões. A sensação de ser observado se intensificava e uma aura de mistério envolvia aquela presença. Eu hesitava, mas não podia voltar atrás. Era como se uma força invisível me atraísse, empurrando-me para mais perto. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, cheguei a poucos passos de distância. A figura se destacava na escuridão, e a luz da lanterna iluminava apenas uma parte dela, criando uma sombra que parecia dançar ao meu redor. O medo se transformava em terror à medida que me aproximava. Eu poderia sentir a tensão no ar, como se a atmosfera estivesse carregada de energia. E então, num instante, a figura simplesmente desapareceu. Não houve um movimento, não houve um som, um estalo no ar, e a presença que antes me envolvia se desfez diante de meus olhos. O vazio tomou conta do meu ser, paralisando-me em um estado de choque. Olhei ao redor, buscando respostas, mas tudo o que vi foi a chuva caindo e o vazio que deixara. O terror me envolveu e a realidade parecia se desvanecer, o que eu acabara de testemunhar. O choque tomou conta de mim e, num impulso desesperado, voltei para dentro de casa. A porta se fechou atrás de mim com um estalo, mas o alívio que esperava sentir nunca chegou. Meu coração ainda batia descompassado e a visão da figura desaparecendo se repetia em minha mente como um filme aterrorizante. Era impossível ignorar o que havia acontecido.
Tentei me convencer de que tinha sido apenas uma ilusão, uma alucinação provocada pela tempestade e pelo medo. Mas a sensação de que algo sobrenatural tinha se revelado para mim persistia. Sentei-me no sofá, tentando organizar meus pensamentos, mas a ideia de ter visto um espírito ou uma manifestação se alojou em minha mente. Lembrei-me de histórias que ouvira na infância, contadas em noites como esta, quando os relâmpagos iluminavam o céu. Lendas sobre almas penadas e seres que vagavam entre os mundos, esperando por algo ou alguém. O que se tornou um mero conto de fadas em minha juventude agora parecia tão real, tão próximo. O que poderia ter sido aquela figura? Uma entidade do passado? Um espírito perdido em busca de paz? A inquietação crescia à medida que eu considerava todas as possibilidades, e a tempestade do lado de fora parecia um eco do turbilhão emocional que me dominava. O medo se transformou em curiosidade, mas uma curiosidade que trazia consigo um peso, uma sombra que não podia ser ignorada. O que mais poderia estar à espreita na escuridão daquela noite? Quando a manhã finalmente chegou, uma luz suave filtrava-se pelas janelas, mas eu estava exausto. O sono não veio facilmente, e a lembrança da experiência da noite anterior me acompanhou como uma sombra. A tempestade havia cessado, mas os ecos daquilo que vi ainda reverberavam em minha mente. Levantei-me com a sensação de que a noite não tinha sido apenas um sonho, mas uma experiência que mudaria a forma como via a vida e a solidão. Sentei-me à mesa, uma xícara de café fumegante nas mãos, tentando organizar os pensamentos. A pergunta que me atormentava era simples: a aparição fora real ou apenas fruto da minha imaginação? O que eu vira era uma ilusão provocada pelo medo e pela solidão, ou algo mais profundo e enigmático? A dúvida pairava no ar, mas o impacto daquela visão era inegável. A solidão que antes me parecia confortável agora tinha um novo significado. A ideia de que poderia haver algo além deste mundo material me deixou inquieto, mas também intrigado. Refleti sobre como muitas pessoas podem ter vivenciado situações semelhantes em noites de tempestade, cercadas pela escuridão e pela dúvida. Com um novo impulso, decidi que precisava compartilhar minha história. Não só para me libertar do peso que carregava, mas também para conectar-me com outros que talvez também tivessem suas próprias experiências estranhas. As tempestades poderiam trazer não apenas medo, mas também uma oportunidade de descobrir o desconhecido. E assim, com coragem renovada, preparei-me para contar minha história, sabendo que não estava sozinho